O super-herói número 1, o símbolo da paz, já não pode mais lutar, mas o seu legado fica para a nova geração. Galera, esse vídeo é basicamente uma continuidade do assunto do vídeo O Fardo do Herói, sem ser uma continuação. Ele não é bem uma continuação, mas é meio que uma continuidade que eu prometi nesse vídeo. Clicando no card você pode assistir esse vídeo e eu faço uma divagação entre os gêneros de super-herói e algumas bases filosóficas. E diferente daquele vídeo, esse vídeo vai ser mais voltado para Boku no Hero e não uma mescla de assuntos igual foi no Fardo do Herói. Esse vídeo, O Legado do Herói, é mais voltado para uma obra em específico. Mas enfim, vamos lá. Aí ele vai conter alguns pequenos spoilers. Estando avisados, vamos lá. Basicamente, no final do Fardo do Herói, o All Might, após aquela luta extraordinária, maravilhosa contra o All for One, ele simplesmente gastou tudo que ele tinha. Toda a última força que ele tinha, ele gastou naquela luta. E nós temos aquela cena linda, aquela cena maravilhosa dele meio que passando o legado pro Midoriya. E a incógnita que paira sobre a gente depois disso é: o símbolo da paz já não pode mais lutar. O que vai ser deste universo agora? O que vai acontecer de agora pra frente? Deixando essa pergunta no ar, vamos pro personagem do Midoriya, ou Midoriya. Nós acompanhamos o Midoriya desde o início da história e de um universo de pessoas extraordinárias com as variadas habilidades que são as individualidades. O Midoriya é alguém que não tem uma individualidade. Ele é um ser comum em um universo de pessoas extraordinárias. E assim como ele mesmo diz, ele aprendeu desde cedo que esse mundo ele é desigual, fazendo com que o personagem ele tivesse uma visão única sobre aquele universo. Sendo uma pessoa reprimida e que sentiu na pele a desigualdade, fez com que o Midoriya ele não gostasse de injustiça e ele sentir que ser humano nenhum deve ser injustiçado. E constatando com a sua personalidade, que eu chamo de a síndrome do herói por natureza, um termo que eu mesmo inventei, que é do personagem que sente a necessidade de fazer o certo a todo tempo e a todo momento. O personagem que, embora seja muito pequeno e muito frágil, que tenha as suas limitações, entre aspas, fisiológicas, corporais, mas que internamente, sentimentalmente, ele tem um coração muito grande e as suas intenções são grandiosas. O que nos leva a uma segunda persona, o personagem do Bakugou. O Bakugou no começo é um personagem que é extremamente desprezível. É impossível você gostar dele no começo, porque a primeira impressão que a gente tem desse personagem é que ele é um pé no saco, mala, convencido, e principalmente a maneira com que ele judia muito do Midoriya, justamente porque pelo Midoriya se encontrar naquela posição por não ter nenhuma habilidade, e justamente por isso ele pisa no Midoriya, porque ele é o fodão e aquilo faz ele se sentir melhor. Um personagem que parece que sente a necessidade de estar diminuindo sempre as outras pessoas para se sentir o maioral, mas justamente porque ele é bom no que faz. É um personagem extremamente egocêntrico. Ele é bom no que faz. E ele sabe que ele é muito bom no que ele faz. E ele realmente é. Mas, indo para spoilers agora, um acontecimento muito marcante do primeiro episódio é justamente uma criatura, um vilão que tá à solta, e o Bakugou acaba sendo pego por esse vilão, aonde ele sente a sensação de impotência pela primeira vez, de não conseguir fazer nada com a força que ele tem. Ele se sente fraco perante uma situação que ele não tem controle pela primeira vez. E o Midoriya, vendo o seu colega passando por uma situação daquelas e ninguém podendo ajudar, ele não pensa duas vezes. Ele acaba agindo primeiro do que o próprio pensamento. E ele parte pra cima, mesmo não tendo possibilidade alguma de
mesmo sabendo que ele é fraco, mesmo sabendo que possivelmente ele não poderia fazer muita coisa, ele tenta fazer alguma coisa. E essa cena, ela é muito marcante e ela é muito importante porque em acontecimentos futuros, porque ela acaba que ela tem impacto até em acontecimentos futuros, do que os frutos de que essa situação gerou. Mas aí o All Might chega e dá um jeito na situação. Então que ele reconhece o Midoriya, ele vê que aquilo foi uma atitude de um super-herói, de você ver determinada situação de que alguém está precisando de ajuda e você agir antes mesmo do pensamento. O Midoriya, ele basicamente não sabe por que ele fez aquilo, ele só fez. Isso é algo muito bacana. Com essa atitude e o All Might realmente conhecer o Midoriya, ele sabe, aquele garoto, ele é digno de receber o One for All. Passar essa individualidade que passa de pessoas para pessoas, aqueles que realmente têm essa vontade, essa esperança e essa vontade de que o mundo seja um lugar melhor, que seja um lugar mais justo. E quem melhor do que alguém que cresceu com a injustiça para reconhecer de que o mundo precisa ser um lugar melhor, ser um lugar mais igual. Quem batalharia melhor para um mundo com mais igualdade, um mundo melhor do que alguém que cresceu sofrendo injustiça na pele. E é por isso que o Midoriya é escolhido pelo All Might, para herdar o One for All, essa individualidade do todos por um. Mas partindo para um confronto que ficou muito marcado para mim, foi logo após o All Might basicamente perder os seus poderes e nós temos um embate do Midoriya e o Bakugou. O primeiro confronto para valer dos dois. E eu acho esse confronto ele algo muito marcante. Porque nós vemos o lado do Bakugou, um personagem que foi apresentado, como eu falei, um pé no saco, e como que ele passou à medida das temporadas, como que ele foi passando desse personagem que eu basicamente odiava para um personagem que eu passei a admirar. Eu vi que ele é realmente um personagem muito bacana, mas o sentimento dele de que o Midoriya desde o começo foi um personagem que, entre aspas, era um porcaria. E como que do nada ele passa a ser um dos personagens ali da academia, um dos personagens mais fortes, um dos personagens mais respeitados, um dos personagens mais importantes. E é isso que eu penso, o que deve passar na cabeça do Bakugou. Uma pessoa que ele sempre pisava, de repente passou a ser uma pessoa que começou a se destacar, bater de frente com ele e de repente é uma pessoa que tá acima dele. Pelo menos essa é a visão que o Bakugou tem. Desde o começo, que eu falei daquela cena de o Bakugou foi pego pelo vilão e o Midoriya corre para salvar o amigo, mesmo ele não tendo poderes na época. E aquilo ficou muito marcado pro Bakugou, tipo assim, como que esse porcaria tá vindo atrás de mim? Como que esse porcaria tá me ajudando, cara? Não é possível que eu sou pior do que ele. E depois tem aquele acontecimento do Bakugou sendo sequestrado, e justamente quem vai atrás dele é o Midoriya novamente. Como que um personagem que passou de alguém que estava abaixo dos meus pés, agora é ele que corre em meu socorro? Como assim? Eu sou melhor do que ele. Esse era o sentimento do Bakugou. Por isso que eu acho que a luta dos dois, ela simbolicamente, ela é muito forte. Aquilo que ela representa. Porque do outro lado nós temos o Midoriya, que agora sente o peso de que ele foi escolhido pelo símbolo da paz para ser o novo símbolo da paz. E isso é um fardo muito pesado. Ele sabe que agora ele precisa realmente assumir que ele precisa vestir essa armadura, porque futuramente ele vai assumir esse posto. Então ele sabe que ele não pode perder. Ao mesmo tempo que ele admira muito o Bakugou.
desde o início ele sempre admirou, por enxergar o Bakugou como essa figura extremamente forte, essa figura imponente, e essa luta ela tem uma simbologia muito legal. Eu preciso fazer um vídeo dedicado só a falar deste momento e principalmente, ou melhor, um vídeo destinado a falar do Bakugou. Basicamente, para não me estender demais, tem dois personagens que eu acho que eu não posso deixar de falar, que é extremamente importante. Primeiro, o personagem do Togata, ou melhor, o Lemillion. O Lemillion é simplesmente uma das melhores personalidades. Eu consigo imaginar ele na vida real e como que seria legal ser amigo de um cara desse. Um cara que ele é alto astral, é um cara que tá sempre procurando melhorar, é extremamente gentil, ele é extremamente gente boa. A primeira vez que ele aparece, ele é um veterano, né? Ele já tá no terceiro ano do colegial, então ele já tá para se formar, para se tornar um herói profissional. Cara, a primeira aparição dele contra os nossos queridos calouros, ele simplesmente dá uma coça em todo mundo. E a gente fica com aquela sensação de que, caraca, a individualidade desse cara é o quê? Super força? Ele se teleporta e ainda ele é tipo... ele fica intangível, tipo a Lince Negra? Mas espera aí, deixa eu tentar entender. E depois que você descobre que não, a única individualidade que ele tem é que de ficar intangível. Eu não sei se é bem isso que fala, eu tô falando ficar intangível, eu não sei se é bem isso que fala, mas é tipo a Lince Negra. Atravessar paredes, as coisas, eu simplesmente não sei se é assim que fala. Que, entre aspas, é uma individualidade que, embora ela seja muito útil para combate, dependendo do vilão que ele fosse lutar, eu não sei se isso seria tão útil assim. E ele conta que ele teve muita dificuldade para controlar isso no começo, ele teve muita dificuldade para entender e controlar a sua individualidade. E justamente por ela ter essas limitações, ele teve que ser bom em outras coisas. Ficar realmente forte, ter um preparo físico bom para bater de frente e ser rápido e versátil na hora de usar a sua individualidade. E ele é com certeza um dos personagens mais legais. E dentro da academia, com certeza, ele é o maior potencial. E depois nós descobrimos que ele era um candidato para herdar o One for All. Mas eu não vou entrar em detalhes disso, porque eu já estou dando spoiler demais. Mas o Lemillion é com certeza um personagem que tem a síndrome do herói por natureza. Uma das motivações dele que é ajudar as pessoas, é salvar as pessoas. Então é um personagem que é muito bacana e com certeza um grande expoente do que vai ser a nova geração de super-heróis, né? Dentro daquele universo. Chegando no último personagem, o grande super-herói número 2, Endeavor, pai do Todoroki Shoto. Eu acho que é de extrema importância passar por esses personagens até chegar no Endeavor, porque com a saída do All Might, ele como super-herói número 2, claro que o seu posto subiria para o super-herói número 1, mas o Endeavor, desde que ele aparece, ele não é um exemplo do que é ser um super-herói. Pelo menos de começo ele não mostrava de que suas ações, a sua vontade era de ajudar as pessoas. Ele não mostrava ter feitos e intenções nobres para ser um super-herói. Basicamente sendo aquele que viveu sempre à sombra do All Might. O All Might era basicamente um ícone inalcançável e ele sempre tentando superar o All Might para ser o número 1, e por isso ele tomou algumas atitudes e até mesmo alguns meios que basicamente um super-herói não deveria, sendo um cara de caráter extremamente duvidoso e que suas ações deixaram algumas cicatrizes, principalmente para sua família, e que ele não era um rosto em que as pessoas se identificavam e tomavam como um super-herói carismático. Claro que tudo isso de forma muito resumida que eu tô falando aqui, mas o Endeavor não era um ícone, o que deixou as pessoas muito preocupadas com ele sendo o rosto do símbolo da paz, do novo símbolo da paz,
do herói número 1, ele não tem carisma de um super-herói, entre aspas. E é muito bacana, eu não sei se era intenção do autor fazer com que o personagem tivesse uma redenção, ou que ele fosse futuramente, não sei, algum tipo de vilão, ou que ele fosse só essa pessoa de caráter duvidoso mesmo. Mas seja como for, esse personagem, ele teve um arco de redenção, ele teve o seu momento de redenção que foi extremamente emocionante. Basicamente, com a saída do All Might, aquilo que a gente já esperava, né? Ele foi nomeado super-herói número 1, mas que desde então o personagem ele já vinha passando por mudanças nas suas ações e mudanças no seu caráter. Um personagem que estava buscando redenção pelas coisas ruins que ele fez e basicamente tentando ser uma pessoa melhor. E isso por si só já é algo muito bacana, mas que esse arco de redenção do personagem, ele foi uma das coisas mais icônicas e mais representativas, como que simbolicamente, como que foi tudo muito bacana essa redenção do personagem, porque esse fardo do herói número 1, do símbolo da paz, aquele que precisa passar confiança, aquele que precisa passar esperança, que precisa passar segurança para todas as pessoas, como que ele é pesado. A gente sabe que o All Might, entre ele e todos os outros, parecia que existia um abismo gigantesco e toda aquela insegurança. E agora, o que vai ser de todos nós? Como será que existe alguém à altura para assumir esse fardo? A gente chega a duvidar disso, e as próprias pessoas do universo de Boku no Hero, elas chegam a ter essa dúvida também naquela luta do Endeavor contra o Nomu. E como que a gente fica apreensivo, porque de um personagem odiado ele acaba se tornando um personagem que a gente quer ver essa mudança, a gente quer ver essa redenção dele, mas ao mesmo tempo a gente tem muito medo de que ele acaba morrendo para salvar as pessoas, que ele acabe morrendo por essa redenção, que essa redenção custe a vida dele. Então é um momento que é muito tenso, mas ao mesmo tempo ele é muito forte, ele é muito emocionante de você acompanhar isso. A gente vê o personagem em momentos de quase perder a vida, de já não tá se aguentando mais, mas ele se levanta para lutar. Então isso é um momento que não dá para descrever em palavras o que ele representa. E confesso que o momento em que o Endeavor ele manda um Plus Ultra, ele ficou muito marcado na minha cabeça, porque eu jamais imaginaria um momento desse. Então ele ficou muito marcado. E quando a vitória realmente chega pra ele e ele ergue o punho pra cima como aquele símbolo, assim como o All Might ele terminava as lutas com um sorriso no rosto, aquele era o símbolo dele, a sua pose de vitória. O Endeavor ele levanta o punho pra cima e aquela cena é extremamente muito épica. Basicamente, eu espero que não tenha ficado muito perdido esse vídeo. Embora eu tenha tido muito tempo para roteirizar ele, eu não roteirizei. Eu apenas segui os tópicos que eu achei importante na minha cabeça. Mas é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seus comentários, sugestões, opiniões. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar todas na descrição. Acompanhe também os velhos e os novos lançamentos. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso e até mais!